Vamos lá, então. A maioria das pessoas, então nós estamos falando de espíritos familiares, maldição hereditária, nesse sentido dos demônios familiares, né? Então, a maioria das pessoas, ela não está vivendo a própria vida. Olha aí, olha eu já começando a confrontar. Sabe por que ela não está vivendo? E toda vez que cair a ficha de vocês, eu gostaria que vocês colocassem alguma coisa, um bonequinho explodindo, uma carinha de assustada, para eu entender que vocês estão entendendo a aula. Combinado? Então, vamos lá. A maioria não está vivendo a própria vida. Você está vivendo uma repetição melhorada ou piorada da própria história familiar. Então, já é um confronto. Por quê? Porque você não está vivendo do zero. A maior ilusão é que as pessoas têm é essa. Minha vida começa em mim. Desculpa, não começa. Desculpa te confrontar com essa verdade. Você nasce dentro de uma história, de um ambiente, de uma estrutura emocional e de padrões já ativos. Então, a história não começa em você. Isso aqui nós podemos chamar de base invisível da sua vida, que determina como que você pensa, como que você reage, como que você decide e, principalmente, o que você repete. E o que você carrega sem perceber. Toda pessoa herda coisas que ela não escolheu. Eu não estou aqui falando só de genética, de educação, de ambiente, não. Porque isso aqui, é claro, né? A gente até escuta das próprias famílias, né? Eu não pedi para nascer, eu não queria nascer nessa família, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de padrões estruturais que já estavam ativos antes de você existir. O mundo físico é apenas um reflexo do mundo espiritual. É apenas um reflexo. Então, à medida que vocês forem entendendo o que eu estou falando, olha aqui. A grande ilusão é essa. Minha vida começa em mim. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Então, o mundo físico, ele é apenas um reflexo do mundo espiritual. Nada começa no visível. Tudo começa no invisível. Se sua vida está travada, repetitiva, cansativa, com ciclos de dor, isso não é azar. Porque tem gente que acha que isso é azar, né? Não, minha vida é azarenta demais. Não, minha vida só dá problema. Não, isso é um reflexo de algo que ainda não foi resolvido espiritualmente. O físico é um espelho do espiritual. Eu preciso que alguém não, pode ser as mãozinhas mesmo. Eu preciso entender se eu estou falando e esse slide está aqui, está deixando de você prestar atenção em mim. Por favor, gente, fala aí para mim. Está atrapalhando? Não está atrapalhando, Eliane. Porque eu acho que às vezes vocês prestam atenção no que está no slide, não prestam atenção no que vocês precisam anotar, que é o que eu estou falando. Amém? Alguém quer abrir o áudio para falar? Olha lá, então está atrapalhando. Então, depois eu coloco o áudio. Depois eu coloco os slides, tá? Para vocês prestarem atenção em mim. Combinado? Depois eu coloco o slide. Para vocês anotarem o que eu vou falar, porque é preciso. Então, vamos prestar atenção aqui nesse momento agora, por favor. O físico, ele é um espelho do espiritual. Tudo que você vive hoje é resultado de 3 coisas. Por que, pastor? Tudo que você vive hoje é resultado de 3 coisas. Seu posicionamento com Deus, suas decisões e hábitos e as legalidades espirituais que estão abertas. Ou você escolhe o fruto da sua intimidade com Deus, ou as consequências de altares invisíveis que estão ativos. Por exemplo,
Uma mulher ora, jejua, busca Deus, mas ela vive em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque existe uma legalidade emocional mais espiritual ainda ativa na vida dessa mulher. Ela pode ter problema de rejeição, de abandono, de padrão familiar. Então, a maioria das pessoas tenta construir uma vida nova sem perceber que está operando sobre uma base antiga. E isso aqui gera esforço sem resultado, gera repetição de ciclos na tua família, gera a sensação de estar sempre voltando para o mesmo lugar. E aí existe um acúmulo de padrões, de decisões, de consequências que foram sendo construídos ao longo das gerações. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Como é sério? Como é sério? Se isso você está percebendo, você já vai anotando seu caderninho aí, porque no final eu vou falar uma coisa muito importante. Você manifesta isso em 3 níveis: comportamental, emocional e mental. Mental são suas crenças. Então, comportamental são as atitudes repetidas que tem na tua família, que você também repete, são as reações automáticas, são as escolhas semelhantes um com o outro. Por exemplo, uma família onde todo mundo evita confronto. Entende? A pessoa não gosta de confrontar. No emocional, você também manifesta, que é o quê? Medos recorrentes, insegurança, timidez, bloqueios internos. Então, a pessoa, ela tem medo constante. Um exemplo, tá? Tem medo constante de abandono. Ela pode ter medo de fazer alguma coisa, de começar algo novo. Mesmo sem um motivo atual, ela pode ter medo. Então, isso aqui entra no nível comportamental, emocional, ok? Agora, nós vamos para o nível que entra mental, que são suas crenças, que é a forma de você pensar, forma que você pensa sobre dinheiro, sobre prosperidade, a visão que você tem de relacionamento, a percepção de valor próprio. Um exemplo é quando a pessoa fala assim, eu não sou capaz. Isso aqui não é para mim, não. Você já pensou? Você já teve uma crença de olhar para um restaurante chique, poderoso, e falar assim, isso aqui não é para mim, não. Ou você já teve a crença de passar numa loja com roupas assim, elegantérrimas, e você olhar e falar assim, isso aqui não é para mim, não. Isso tudo aqui é uma percepção mental. Aí você vira para mim e fala assim, alô, mas eu tenho que pagar pelo pecado dos outros? E é aqui que muita gente erra feio. Porque não é que você paga pelo pecado dos outros, de forma automática. O que acontece é diferente. Você pode nascer em um ambiente já estruturado por decisões passadas. Então, não é que você está pagando o pecado de outra pessoa. Você já está num ambiente estruturado por decisões passadas. E isso gera desvantagem, padrões negativos, gera limitações. Uma pessoa que nasce numa família desorganizada financeiramente, ela não criou isso, mas ela precisa lidar com as consequências. Entendeu? A pessoa não criou isso, mas ela já nasceu numa família desorganizada dessa forma. Então, ela vai lidar com as consequências disso. Existe uma diferença que quase ninguém entende, que é pecado é diferente de iniquidade. Pecado é o ato. Por exemplo, mentir, trair, viver em vício, pecado. Iniquidade é a inclinação contínua para o erro. É quando a pessoa deixa de ser, é quando o erro, ele deixa de ser um ato e passa a virar um padrão na identidade da pessoa. Por exemplo, não é só trair, é sempre cair no mesmo tipo de relacionamento destrutivo, mesmo sabendo. Então, pecado, você faz. Iniquidade, você faz sabendo que é errado. Você já sabe que é pecado, mas você vai lá e faz. E aqui que está o ponto-chave. Porque o pecado, ele pode ser perdoado.
Deus perdoa o tempo da ignorância. Ele pode ser perdoado. Agora, a iniquidade, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada, porque senão vai virar um padrão enraizado na identidade da pessoa. Vocês estão conseguindo entender? E como que a iniquidade se torna geracional? Como que a iniquidade se torna geracional? Aqui, gente, entra uma parte que, se vocês quiserem até anotar, vocês já podem anotar, porque aqui exige maturidade para entender. A iniquidade, ela não começa em você, mas ela pode continuar através de você. Como que isso acontece? Um padrão iniciado lá atrás. Um padrão que não foi confrontado. Algo que se torna normal dentro da família. Ele passa a ser repetido até mesmo inconscientemente. E aí você tem gerações vivendo os mesmos ciclos. Famílias com histórico de adultério constante. A maioria de todo mundo da família trai. Violência, pode ser violência verbal, pode ser violência física, vícios, pode ser qualquer tipo de vício, vício em pornografia, vício em masturbação, vício em bebida, em cigarro, em droga, miséria financeira. É a família toda. É um padrão que vem assim. Ninguém da minha família é milionário. Ninguém da minha família é rico demais. Abandono emocional, é rejeição, é abandono de carinho, de amor, de tudo, nesse sentido de família. Aí a pessoa usa assim, minha família é desligada. Não, não é desligada. Está vivendo um padrão que vem lá de trás e o espírito maligno adora isso, adora. Então, isso não é uma coincidência emocional. Isso aqui é estrutura que foi consolidada ao longo do tempo. Amém? Vocês estão entendendo? Existem 4 pilares que sustentam a iniquidade. Então, presta atenção, 4 pilares. Se você não quebrar esses pilares, não muda, nada muda. Então, o primeiro é a normalização do erro. O erro, ele deixa de ser visto como problema. As frases mais comuns é assim: na nossa família sempre foi assim. Na nossa família sempre foi assim. Isso é normal, não tem nada a ver não, isso é normal. Vocês já estão identificando aí, já vai falando. Isso é a normalização do erro. Isso aqui é perigosíssimo. Nós já estudamos isso lá atrás. Por quê? Vira decreto. Lembra que o que a gente fala, a gente põe como decreto? Então, quando você fala assim, na minha família todo mundo é pobre. Minha família todo mundo é nervoso assim mesmo. Na minha família todo mundo é assim mesmo. Vira decreto. E o que você normaliza, você perpetua. Tá? O segundo pilar é a justificativa emocional. A pessoa sabe que está errado, mas sempre tem uma justificativa. Eu faço isso porque eu sofri muito, você não sabe como é que foi minha infância. Nossa, eu faço isso porque você não sabe o que eu já passei nos meus relacionamentos. Eu sou assim com homem porque eu tive que me levantar muito cedo para poder bancar tudo. A justificativa emocional. E aí, o que acontece? Isso aqui é um voto. Nós também já estudamos isso. Isso é um voto. Para de justificar as coisas emocionalmente. Isso aqui mantém um ciclo vivo, tá? O terceiro pilar é a ausência de confronto. Ninguém fala sobre a situação, ninguém expõe a situação, ninguém trata a situação. O que acontece? O padrão vai crescendo ali em silêncio. Por quê? Porque ninguém fala, ninguém confronta. Eu coloquei outro dia lá no meu Instagram sobre a história de uma senhora, né, que ela quebrava, não sei se era um pão, alguma coisa para colocar dentro do forno, porque no forno não cabia.
E aí a família toda foi fazendo dessa forma. Minha avó me ensinou dessa forma, minha mãe me ensinou dessa forma. Aí uma pessoa falou assim, gente, mas não faz sentido fazer dessa forma. Deixa eu perguntar por quê. Quando foi perguntar por quê, ah, meu forno era pequeno, eu quebrava porque não cabia dentro do forno. Então a pessoa, ela não confronta, ela não expõe, ninguém trata, e aí o padrão vai crescendo dentro da família. O quarto pilar é a repetição automática. A pessoa nem percebe mais. Ela reage igual, ela escolhe igual, ela vive igual. Ou igual o pai, ou igual a mãe, ela não ela faz tudo igual. Virou uma programação interna dessa pessoa. E aí tem uma verdade que liberta e que confronta e que eu vou ser bem direta. Você não é culpada por tudo que começou na tua família. Mas você é responsável por tudo que continua. Pode anotar essa frase. Você não é culpado, culpada por tudo que começou, mas você é responsável por tudo que continua. E esse ponto aqui separa a pessoa que rompe da pessoa que repete. Ou ela toma uma posição e rompe e fala assim, a partir daqui, na minha família, não vai ter isso mais, porque eu estou me levantando e estou rompendo. Ou você vai repetir e as suas gerações também, porque você não está se levantando. Até que o próximo passe por um processo de libertação, tenha a oportunidade de aprender o que você está aprendendo aqui hoje e se levante em autoridade e rompa. Então, vamos para o que interessa. O que é, então, espírito familiar? Antes de tudo, você não entende isso corretamente se você não entender o que eu falei agora. Porque ou você vai negar tudo, ou você vai culpar tudo no espiritual e não vai assumir responsabilidade. E nenhum desses dois aqui resolve. Você precisa de um posicionamento. Espírito familiar são literalmente entidades demoníacas ancestrais que encontram legalidade para operar dentro de uma linhagem. Isso aqui é espírito, acabou. Espírito demoníaco, entidade demoníaca, espírito familiar, do jeito que você quiser entender. Mas eles encontram uma legalidade para operar dentro da linhagem da sua família. Então, se manifesta como herança espiritual, vai transmitindo de geração em geração. Eles operam camuflados, escondidos em tradições familiares. Então, como que eles operam? Preste atenção. Como que eles operam? Em comportamentos repetitivos, gatilhos, padrões emocionais, hábitos culturais e até nos dons espirituais, mas esses dons estão contaminados. Entende? Espírito. Esses espíritos demoníacos, eles são especialistas em criar padrões que se repetem. Gente, para e pensa. Esse espírito tá anos-luz na tua família. Eles estão lá na geração da tua avó, da mãe, da tataravó. Então, é dessa forma que eles se manifestam. Comportamento repetitivo, crenças enraizadas, ambientes permissivos, decisões não tratadas. Uma família, por exemplo, que onde há traição em várias gerações. Todas essas mulheres aqui foram traídas. Ou tem vício recorrente. O pai bebia, que o avô bebia, que o irmão está bebendo, que fuma, que isso, que aquilo. Ou então uma falência constante. Isso aqui não é só psicológico, gente. É uma estrutura, mais uma repetição, mais o ambiente, porque a ambiência é muito importante. Mas a legalidade, você está abrindo a legalidade. Quando você repete algo, então hoje, caindo a ficha aqui, você precisa de um posicionamento. A principal estratégia desses espíritos malignos é mascarar a sua atuação. Eles são muito bons em fazer a pessoa pensar que essas ações fazem parte da identidade dela. O que a pessoa
Sabe quando a pessoa fala assim, aquela fulano tem gênio forte. Nossa, ciclano tem uma personalidade difícil demais. Fulano é mulherengo. Nossa, tem uma boca suja, hein? Não sei quem fuma, não sei quem bebe. Ou até mesmo dom espiritual. Pode, na verdade, ser uma manifestação de um espírito familiar que está aprisionando essa família há centenas de anos. Vocês estão entendendo? Preciso da reação de vocês. Vocês estão compreendendo? Amém, glória a Deus. Essas entidades, gente, elas conhecem os traumas, os pecados, os medos, as alianças feitas no sangue da linhagem. Então, eles são como se fosse um guardião da história daquela família. Só que são guardiões malignos. São espíritos rastreadores, monitoradores. Eles sentem que eles têm direito de estar lá. Eles sentem... Olha só, vocês perceberam que quando a gente ora, quando eu oro colocando o capacete da salvação, quando a gente ora colocando a armadura de Deus, que a gente vai fazer hoje aqui, porque a gente vai estar orando contra demônios, no final, vocês percebem que eu também oro, Senhor, nós despojamos das nossas armaduras, lava, passa no fogo, no sangue, que os espíritos malignos não nos rastreiem. Por que eu oro dessa forma? Tudo, gente, tudo é estratégico. Esses espíritos que estão agindo há centenas na tua família, eles sentem que eles têm direito de estar lá. Porque alguém deu espaço para eles. Alguém deu, ó, eles conhecem, como eu falei, eles conhecem tudo. Eles sabem desde quando tu estava na barriga da tua mãe. Vou contar de mim. Quando eu estava na barriga da minha mãe estava andando de bicicleta e a minha mãe caiu grávida de mim. Ela caiu, machucou, ficou muito mal, ligou para o meu pai. O meu pai estava numa festa cheia de mulher. Então, meu pai já traía minha mãe antes mesmo de eu nascer. O espírito, ele conhece você e sua história antes de nascer. Ele conhece seu pai, sua mãe, a história do seu pai, de sua mãe, tataravó. Você entende como que isso é perigoso? Então, essas entidades, elas se sentem assim, licença, minha filha, estou aqui porque eu tenho legalidade, sua mãe abriu, acabou. Então, você tem que ter esse conhecimento para você se levantar e quebrar isso. E eles se apresentam com disfarces sutis, como se fosse parte da estrutura de quem você é. Igual eu falei aqui, gênio forte, personalidade difícil, né? Bebe, fuma, boca suja, mulherengo. Eles apresentam dessa forma para você achar que isso é normal da tua família. Em Levítico 19:31 adverte assim, ó: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os busqueis para seres contaminados por eles. Esses espíritos, eles são exatamente isso. Canais demoníacos travestidos de conselheiros espirituais. Então, uma pessoa lá atrás da tua família foi num cartomante, num adivinho, num cigano, estava lá na praia, eu estava andando, o cigano leu a mão da tua mãe, do teu pai, até a tua, né? Acertando tudo da vida da pessoa. Na verdade, quem veio ali falar foi o espírito familiar que já acompanha a família dessa pessoa. É igual quando vai na cartomante, não, aquela mulher ali fala tudo da minha vida. Claro que fala. É um espírito familiar, demoníaco, que está ali falando as coisas. Não, mas falou igualzinho meu pai falava comigo. Tem uma coisa que só eu e meu pai sabia. Você, seu pai e os espíritos que estavam lá. Entende, gente? Vocês estão entendendo? Como que isso é? Então, tem pessoas que são iludidas demais. E esses espíritos, eles são esses canais. E como que eles atuam nas gerações? Além de ser, olha só, além deles serem um ser invisível, é também um ser devastador. Porque eles operam como programadores espirituais, repetindo os mesmos códigos de destruição nas linhagens, de geração por geração. E aí é um dos princípios que a repetição é maligna, é maldita, como um padrão que se instalou na tua família por uma iniquidade que alguém abriu
E como ninguém quebra, vai se repetindo de diferentes membros da família. Pode ter vindo da minha avó, para o lado da minha mãe, mas pode estar em mim. Está repreendida em nome de Jesus, já sai. Vocês estão entendendo, pessoal, aqui? Então, olha só. Nós vemos isso claramente em Abraão. Abraão que mentiu dizendo que Sara era sua irmã no livro de Gênesis 12, 13. Depois, seu filho Isaque faz o mesmo com Rebeca, ainda em Gênesis 26, 7. Essa repetição aqui não é coincidência. É um padrão espiritual herdado. É uma iniquidade. E quando não é destruída, vira um ciclo de repetição. Outro modo que esses espíritos agem é por meio de palavras liberadas por autoridades espirituais ou familiares. Jacó, sem saber que Raquel havia roubado os ídolos de Labão, quem conhece essa história? Amém, que bom. Ei, povo forte, eu gosto é assim. Então, olha só. Jacó, sem saber que Raquel, a esposa dele, a mulher dele, havia roubado ídolos de Labão, do pai de Raquel, declarou: quem tiver os ídolos, morra. Quando Labão foi atrás dele, né, que eles estavam acampados, foi atrás dele lá, falando que tinha roubado o ídolo dele, Jacó fala assim, ó, quem tiver os ídolos, morra. Isso aqui foi o quê? Foi um decreto. E Raquel, de fato, morre no parto, em Gênesis 35, 18. Palavras carregadas de autoridade espiritual, mesmo ditas sem intenção, elas criam pactos verbais que os espíritos familiares usam nos tribunais celestiais, como legalidade para reivindicar a desgraça. Quando a gente está orando, a gente também não fala assim, ó, Senhor, que toda acusação que o inimigo tem nas mãos contra nós seja quebrada agora, seja anulada agora em nome de Jesus. É isso. Porque quando ele tem uma legalidade de um voto que você fez, de um decreto que você fez, porque a palavra não tem poder, o decreto não é uma palavra para poder ter autoridade no mundo espiritual. O que ligares na terra e o que desligares na terra é desligado no céu e é ligado no céu. Então, se você tem palavras carregadas de autoridade espiritual, mesmo que ditas sem intenção, você criou pacto verbal. A gente também já estudou isso aqui em votos internos. Então, aqui está um ponto que muita gente ignora. É que ninguém fica preso sem motivo. Se você está preso em alguma área da tua vida, tem um motivo, existe uma porta que mantém esse ciclo ativo. Então, você tem que tentar entender aonde que está essa porta. Você faz tudo igual, reforça um padrão. Por exemplo, o filho que critica, a filha que critica o marido da mesma forma que a mãe fazia. Repete o mesmo tipo de relacionamento. A filha que manda o marido embora toda vez que tem um probleminha, por quê? Via a mãe mandando o pai embora. Tem comportamento repetido? Já vai anotando aí no caderninho de vocês. Crenças invisíveis. São frases internas que viram verdade absoluta. Homem nenhum presta. Eu não vou mais casar porque relacionamento hoje em dia está difícil demais. Não, dinheiro é muito difícil, né? Não, estou precisando, mas não, é difícil demais, gente, dinheiro. Você está decretando, chamando espírito de miséria. Isso aqui são crenças invisíveis que vão tornando verdade absoluta na tua família. Você vira e fala assim, da nossa família ninguém prospera. Você está criando uma programação interna alinhada com o ciclo que já existe. Ambiente. Gente, ambiência é tudo. Ambiente sustenta padrões. Você pode perceber o ambiente que você vive. Se a pessoa que você convive, o ambiente que você convive, reclama demais, reclama de dinheiro, se sabotam por crescimento, normalizam a escassez, você não vai prosperar. Não vou pôr nunca, não, porque nós estamos quebrando isso aqui em nome de Jesus. Mas a ambiência é assim.
Se você está num lugar que a pessoa está reclamando o tempo todo, aquilo ali vai virando um padrão. Se você convive com esse tipo de pessoa, isso aqui te sabota. Vai sustentando padrões ali. Falta de confronto, que é o que a gente já falou, né? As pessoas sentem, as pessoas sofrem, mas elas não confrontam. Ah, não adianta não, Lu. Não vou falar nada não, porque é só criar problema. Se eu falar alguma coisa, vai criar um problema. Então, aceita e continua repetindo tudo na tua família. Aceita e deixa o espírito maligno lá. Eu até quero aproveitar a oportunidade para falar uma coisa aqui. Até tem a ver porque é sobre a libertação de amanhã. Inclusive, quem quiser fazer a oração de libertação amanhã, pode vir, que já fez a mentoria passada, pode estar presente, vai ser poderoso. E eu preciso falar uma coisa porque está aqui a ver no que nós estamos falando agora. Imagina um espírito podre, de uma carne assim em decomposição. Imagina uma carne em decomposição, espírito podre, cheio de ferida, e aqui aquelas larvas passando assim no meio das feridas, aquele pus, aquele fedor insuportável. Aí você entende que esse é o espírito familiar da tua geração. Esse espírito está rondando aí tua casa, porque ele tem legalidade, ele tem direito. Você teve a oportunidade de fazer uma mentoria espiritual, chamando Quebrando Correntes, onde eu ensino tudo como você expulsa esse espírito da tua casa. E aí você vira para mim e fala assim, eu não tive tempo de estudar, não. Eu não tive tempo de fazer a aula, não. Você está falando para mim, que trabalho com libertação, você está virando para mim e está falando assim, eu sei que esse fedor desse cão tá ali, mas deixa ele ali, porque eu ainda não tive tempo para tirar ele dali, não. Deixa ele ali, porque eu ainda não tive tempo para parar e limpar a minha casa, não. É isso que tu está falando para mim. Então, quando a gente fala colocar Deus em primeiro lugar, é em primeiro lugar, gente, acabou. É em primeiro lugar e acabou. Nada pode ser mais importante que isso. Porque essa aula não levou ali 10 minutos, 20 minutos. Mas você ficou 20 minutos no seu celular, tem certeza. Você ficou 20 minutos no seu celular. Desculpa estar falando sobre isso aqui agora, mas a intenção é libertar. E para libertar tem que haver confronto. Então, se você está vendo as coisas se repetindo na tua casa e você não fala nada, você não confronta por medo do que vão pensar, do que vão falar, simplesmente ele vai falar assim, continua calado aí, continua calado, porque eu estou agindo no meu direito, eu estou na minha legalidade. Então, é importante, não é conflito, é confronto. Não é ir lá caçar confusão, é querer saber o porquê, é confrontar, é falar, para de falar essas coisas, deixa de ser negativo, você está traindo coisas para dentro de casa, você está fazendo voto, você está decretando. Isso é confrontar. É o que eu estou falando aqui, como é que vocês não tiveram tempo, o negócio tem que estar 2 meses lá, 2 meses não teve 30 minutos. Então, assim, confrontar isso. É você entender, mas você entender explicando para a pessoa assim, se você quisesse, teria jeito. E o ambiente, ele fala. O ambiente é o portal territorial do demônio. Deus trabalha em ordem, gente. Ambiente desorganizado é um convite para a opressão. Sujeira constante, coisas quebrando, mau cheiro, bagunça. Então, aquela pessoa que não cuida da casa, que fica guardando coisas antigas, coisas quebradas, coisas velhas, isso aqui é da minha avó. Isso aqui era da minha tataravó. Para que você está guardando isso? Sabe, era da tua tataravó. Tua tataravó era espírita. Vamos supor, você está guardando um ambiente, o presente, o móvel, qualquer coisa lá na tua casa, o objeto lá na tua casa. Tua tataravó era católica, era não sei o quê, era macumbeira, era... Então, gente, para quê? Tem gente que adora guardar coisa velha, coisa quebrada, vai entulhando, tem o quartinho da bagunça.
O quartinho da bagunça também tem o espírito mulambo lá dentro. Tem o espírito mulambo rolando dentro da casa. Deus não trabalha com desorganização. Isso aqui abre espaço para o espírito de escassez, atraso, desordem mental. As pessoas têm na casa o espírito de loucura. O espírito de loucura atua naquela família. E ele tem legalidade para estar ali. Por quê? Porque a mãe e o pai dão legalidade. E aí o filho está debaixo desse jugo. Então, por que você repete os mesmos padrões, mesmo querendo mudar? Por quê? Vocês estão conseguindo compreender? Olha só, gente, se você não muda a estrutura, não vai mudar. Por exemplo, a pessoa ela quer prosperar, certo? Ela quer prosperar, ela precisa ter dinheiro, ela precisa pagar as contas, ela quer prosperar, ela não quer viver preocupada com conta. Só que ela pensa como uma pessoa escassa. Ela pensa como uma mentalidade de escassez, ela vive num ambiente que o povo é escasso, o pão é contado, a luz tem que apagar às 7 horas, vive num ambiente que... Então, não vai adiantar. Porque precisa mudar a estrutura. Sem a raiz identificada, você precisa identificar a raiz. Sem a raiz identificada, você vai lutar contra o sintoma, mas não contra a causa. Então, você precisa entender qual que é a causa. Existe uma lealdade invisível. Olha que coisa profunda. Você pode estar preso não por incapacidade. Você é inteligente. Você é inteligente, você estuda, você tem capacidade, você é uma pessoa que as outras pessoas te admiram. Se te dá um negócio para fazer, você faz com excelência. Você pode estar preso não por causa disso, mas por uma fidelidade inconsciente. Por exemplo, a família inteira sofre financeiramente. Aí você começa a crescer, e quando você começa a crescer, você se sente desconfortável. Porque o povo da sua família tem uma mentalidade tão escassa que ela vira e fala assim, ó, você tá aí gastando com sushi, sua irmã tá lá precisando pagar o boleto, sua irmã tá numa situação complicada, sua irmã... Alguém já viveu isso aqui? Teve um dinheiro a mais, quis comprar, por exemplo, uma roupa, ou fazer uma viagem, pensou na família. Tipo assim, nossa, mas a minha família está passando por uma situação como se você não tivesse o direito de estar usufruindo do que você ganhou, do que você batalhou. Isso daqui é familiar. É uma fidelidade inconsciente. Aí você se sabota. Você se sabota. Só, gente, que é assim. O que a sua família, o que seu irmão vai viver, não é o que sua irmã vai viver, não é o que sua mãe vai viver. Cada um tem uma missão. Cada um tem uma forma de ver as coisas. E cada um que precisa se levantar e se posicionar. Porque a salvação ela é individual. A gente ora, a gente clama o sangue do Senhor, a gente pede ao Senhor, mas a pessoa tem que querer. Jesus, para curar, ele teve que perguntar, o que queres que eu faça? A pessoa tem que se posicionar. Então, não adianta você falar assim, eu estou vivendo assim, mas mas coitado do meu irmão, né? Eu que cuido dele. Mas coitado da minha mãe, do meu pai, eu que cuido deles. Então, você vai viver a vida. Lembra aquela frase que eu falei? Cada um tem a vida que merece, cada um tem a barriga que merece, cada um tem o marido que merece. Porque é por questão de posicionamento. A pessoa precisa se levantar e se posicionar. Se eu sei que tem um espírito maligno rondando a minha família, vou falar um outro testemunho. Na minha casa, é um testemunho muito pessoal, mas eu vou falar para ajudar vocês. Na minha casa, o meu pai era muito promíscuo. Muito promíscuo. Ele era muito sem vergonha. Tanto que ele traía minha mãe, vocês viram aí, grávida de mim.
Ele traía muito a minha mãe. Muito mesmo. A minha casa era um inferno. Vivia espíritos. Hoje eu entendo que tudo que eu passei ali, de medo, de desespero, era por causa de espíritos malignos. Hoje eu entendo isso. Meu pai era extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele foi redator daquela revista Veja. Não sei se vocês, com certeza já ouviram, né? Ele era muito inteligente. Meu pai, ele me corrigia quando a gente estava conversando. Vou dar um exemplo aqui. Eu falava assim, e ele também foi professor de português porque ele quis, tá? Depois de aposentado, ele quis dar, porque era uma pessoa que eu tinha orgulho de falar que ele era meu pai, sabe? Da inteligência. E ele tinha uma maneira de ensinar que a gente não esquecia nunca mais. Tanto que eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, vocês não vão esquecer nunca mais. Eu falava assim, eu devia ter trago, né, aquele negócio ali. Eu podia estar na frente de qualquer pessoa. Ele falava assim, que trago o quê, menina? Fala direito. Eu deveria ter trazido. Quem traga, traga cigarro. Ninguém, eu não vou trago, não. Ninguém fala trago, não. A gente aprendia na marra, na força. Nunca mais eu esqueci isso. Que quando alguém fala assim comigo, eu deveria ter trago. Eu falo assim, minha filha, eu penso, né, na minha cabeça, é trazido, não é trago. Quem traga, traga cigarro. Então, ele corrigia a gente no medo. Ele ia estudar, vem todo mundo estudar. O que eu tive que... Meu pai era alcoólatra, ele morreu de cirrose. O que eu tive que fazer? Eu tive que me posicionar. Comigo, não. Quando eu me converti, acabou. Santidade total. Santidade que eu falo não é ser santo, não, gente. Vocês estão entendendo, né? A gente se perdoa todos os dias, pede perdão todos os dias, ajoelha todos os dias, perde o erro. Santidade é você não querer andar no erro. Então, sexo sem casamento? Não. Parei de beber? Sim. Graças a Deus, nunca fumava, nunca fiz nada disso. Mas me posicionei. Por quê? Escolhi um ministério de libertação. Aí eu tenho que andar na linha. Porque se eu não ando na linha, um demônio fala assim, quem é você, minha filha? Vai querer me expulsar daqui? Entende? Então, estou dando o exemplo do meu pai. Por quê? Porque, gente, alguém tem que se levantar. Eu pensei assim, não, gente, eu não quero isso para minha vida. Alguém precisa se levantar aqui. E eu estou me levantando para que meu filho não passe por isso. E eu queria muito, e eu oro por isso, para que minha mãe se levante, para que a minha irmã se levante, mas ali é uma cegueira espiritual que só Jesus e o Espírito Santo mesmo. Mas por que eu contei essa experiência? Não é nada vergonhosa para mim, porque eu estou trabalhando para libertação. E o que passou, passou, está lá atrás, azar. Não posso dizer nada. Agora eu posso fazer com que eu quero agora e no futuro. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês estão entendendo? Porque existe uma lealdade invisível. Existe uma lealdade. Sua identidade, ela não mudou. Você tenta viver algo novo com a mentalidade antiga. E isso é incompatível. Então, você pode querer prosperar, você pode querer muitas coisas, mas se você não tomar um posicionamento, é incompatível. A pessoa pode falar qualquer coisa, mas você tem que ver, é o que ela faz. Outro testemunho aqui. A pessoa pode orar, pode profetizar, pode falar maravilha. A pessoa fala, não, uau, uau, profetiza, né? Nossa, meu Deus, que maravilha e tal, tal, tal. Você não vai acreditar naquela pessoa, gente. Eu já ensinei isso aqui, estou ensinando de novo. Vocês têm que olhar o fruto. O fruto. Como que a vida daquela pessoa, aquela pessoa realmente anda em santidade, aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Olha o fruto. Porque tá aí o meu exemplo do falso pastor, que eu quase casei, profetizava, subia monte, todo sábado, oração na madrugada, uma coisa que você falava assim, ô Senhor, eu falava, você é obrigado, homem de Deus, homem de Deus. Quando fui me aprofundar, homem de Deus, homem promíscuo, tá? Fazia coisas erradas, bebia em casa, escondido, porque quando estava no meio do povo, do culto, da igreja, falava que não bebia, mas quando estava em casa, que eu descobri que bebia, eu falava assim, mas o que é isso?
Você fala que, ah, não, mas beber na Bíblia não é pecado. Eu não bebo no meio do pessoal para não assustar eles, porque eu sou pastor, né? Mas aqui em casa não tem nada a ver. A gente tem que olhar os frutos daquela pessoa. É os frutos daquela pessoa. Porque falar, qualquer um fala eu te amo. Agora, mostrar que te ama é bem diferente. Mostrar que te ama é bem diferente. Então, aqui, ó, é você. Que você tentar querer ser próspero, mas com a mentalidade de escassez é incompatível. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, uma pergunta de reflexão. Você já percebeu que quando sua vida começa a dar certo, alguma coisa acontece e você volta? Você tenta viver algo novo, mas ainda se vê como a pessoa antiga? Por exemplo, eu sou ansiosa, eu sou assim mesmo. Você tenta mudar algo na tua vida, mas você ainda se vê como a pessoa antiga? Responde aí no seu caderninho. Agora vamos para o mapa da libertação. O que é que você precisa fazer para sair desse ciclo? Desse ciclo. Ninguém vence espíritos familiares sem antes se humilhar, se arrepender e renunciar com lágrimas àquilo que um dia foi abraçado como herança. A libertação verdadeira, ela não começa com a gente aqui informando as coisas. Ela começa com você fazendo um quebrantamento. Você quer falar, Dai? Lu, rapidinho, é só porque, sem antes de você mudar do assunto, hoje eu passei por uma situação, assim, eu creio que de libertação mesmo, assim, de alguma forma. Eh, um pouquinho só, rapidinho, da história, minha mãe foi mãe solteira, eu não conheci meu pai até meus 38 anos, e aí ele resolveu aparecer. Quando ele apareceu, ele tinha uma outra família e ele não contou da minha existência para a família dele, né. E aí, a Lu sabe disso, tô comentando pro pessoal. E aí, quando foi no Fala final mais do pertinho, porque tem hora que tá falhando. tá. Quando foi no final do melhorou, assim? Melhorou, melhorou, tá ótimo. Quando foi no final do ano passado, ele resolveu parar de conversar comigo, porque ele não concordou, que eu não quis visitar ele na casa dele e tal, uma situação boba, mas e aí ele parou de conversar comigo e aí eu acabei vivenciando um segundo abandono, foi algo que foi sofrido pra mim e tal. E Lu, hoje a gente ia ter esse encontro, né, e hoje o meu pai resolveu me procurar, e ele veio e falou: "Olha, eu me afastei de você, porque eu percebi que o seu interesse em mim não era afetivo, era financeiro, e você é o que eu", assim, uma coisa bem sem lógica mesmo, ele não é uma pessoa que vive me dando dinheiro e tudo mais. E eu percebi quem é você e você é igual à sua mãe, e o seu caráter é o caráter da sua mãe. Sua mãe era uma drogada, prostituta, vagabunda, e você é igual à sua mãe, e que Deus proteja a sua filha. Eu quero fazer o que for possível e tal. E aquilo eu fiquei, assim, assustada com aquela fala, e ele falava, assim, destilando coisas horríveis sobre a minha mãe, algumas verdades, outras, assim, repletas de mágoa dele. Assim, como ele sempre me escondeu, eu sempre aceitei ficar naquele espaço, né. Então, tipo assim, ah, eu vou visitar ele, mas as outras filhas não vão ficar sabendo. Ah, eu vou ali, mas as pessoas não vão ficar sabendo. E de repente ele veio com isso e assim: "Ah, quem é você?" e tal. Aí eu falei: "Deixa eu te falar uma coisa, essas acusações que você está fazendo não me cabem. Você escolheu se afastar e essa foi uma escolha sua. Eu não vou aceitar esse lugar de acusação. E não, eu não sou igual à minha mãe, mas eu sou muito grata à minha mãe, que mesmo sem condições, foi quem me criou.
E aí eu falei com ele, eu falei assim, a verdade é que você não assumiu uma paternidade, você me entregou a própria sorte dessa mulher que você descreve dessa forma, e quando você teve a oportunidade de assumir a minha paternidade, você não assumiu. Só que as suas acusações eu não aceito. A caixa que você está me colocando para caber, que é numa caixa de mentira, eu não quero ocupar. E eu me liberto hoje de você. Eu te perdoo por todas as suas escolhas, mas eu quero te falar que todas essas palavras que você está falando sobre mim não me atingem, porque você, infelizmente, não conviveu comigo e você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem eu sou e eu sei que eu sou de verdade. Então, assim, o espaço que você me dá não é o espaço que eu mereço e eu torno para mim e para quem me ama para viver os propósitos de Deus para minha vida. E aí ele falou: "Você é um erro da sua mãe". Eu falei: "Não, não sou um erro. Eu sou um acerto. Eu sou escolhida por Deus e Deus tem um plano, né?". E assim, eu só falei isso para ele, falei que tipo só falei isso não, né, falei milhões de coisas, Se mas confrontou, assim né? hã? Se confrontou. Isso, mas assim, é isso que eu queria vocês me perdoem gente a interrupção, mas assim, é nesse sentido, Lu, hoje eu senti assim, que eu me posicionei, porque eu estava aceitando caber numa caixa diamante, sabe, assim, Uhum. uma filha escondida, e sendo essa filha rejeitada, essa bastarda, indo nos espaços que ele me dava, e hoje eu falei assim: "Não, me desculpe, o espaço que você está me dando não é o espaço que eu mereço". Não é esse o espaço que eu vou ocupar. E assim, ele me amaldiçoou muito hoje, né, amaldiçoou inclusive a minha filha, eu quero mesmo estar nessa oração com Deus, assim, mas eu falei: "Só que as suas palavras sobre mim não são verdades, e eu não aceito elas para minha vida". E eu falei que eu não é esse o espaço que eu vou ocupar, porque eu vou ser livre junto dos que me amam, né. Enfim, foi essa minha experiência de hoje, e eu acho que veio bem a calhar a aula que a gente ia ter, né. Amém, Dai. É forte, e assim, quando alguém amaldiçoa o outro, maldição sem causa não pega. Então, se você está assim, claro que é seu pai, né? Mas é um pai afastado. Então, o que que tu tem que fazer? Você tem que, aquela oração que eu falei lá no grupo, para a gente fazer todos os dias, né? Eu renuncio, eu rejeito, eu anulo toda palavra lançada contra a minha vida, que não é no nome de Jesus. Então, você vai, né, a gente vai orar hoje sobre isso, mas você vai anulando aí e vai pedindo ao Senhor, né, para Ele curar o seu coração, para que essas palavras malditas que foram ditas não entre, você não deixa essa semente crescer. Você já pega essa semente hoje, já joga ela fora, em nome de Jesus. Porque, gente, se eu contar um pouco também do que eu vivi aqui, vocês vão ficar horrorizados. Até ameaçados de morte por causa do meu pai, eu já fui, mas eu tenho um amor tão grande por ele hoje, enfim. Eu quero que você faça essa oração, Dai, depois eu quero falar com você no seu privado, amém? Olha só o que nós vamos precisar fazer. Primeira coisa, vocês vão precisar se humilhar, se arrepender, renunciar de verdade, porque a libertação, ela não começa com essa aula que nós estamos tendo aqui, com informação, ela começa com quebrantamento. É impossível romper com aquilo que você ainda não sentiu dor profunda. É impossível você destruir altares que você ainda visita no coração ou visita nas suas práticas. Então, assim, a Bíblia diz em Salmo 51:17 que ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Foi quando Davi reconheceu sua iniquidade e chorou diante do Senhor que a restauração começou. Não basta saber que há uma maldição hereditária na tua vida. É necessário você detestar. Detestar. Não basta você saber que há um ciclo na tua vida. É necessário você imaginar o que eu te falei aqui. De um espírito podre, fedendo, circulando aí dentro, e você não se posiciona. É necessário você odiar aquilo que está alimentando esse ciclo. O céu, ele não se move, gente, por leituras de pauta de renúncia que eu deixo lá no grupo. Não é assim.
Tanto que eu falei com vocês assim, tô deixando as pautas de renúncia aqui, tô deixando as renúncias dos tronos aqui, mas vocês têm que orar. Orar, não é só ler. Tem que orar. Não sentiu nada, não? Ora de novo. Não sentiu nada, não? Vai orando, até você sentir no coração. É igual estudar a prova, quando a gente era mais nova, e que a gente só lia assim, e a pessoa, e aí? Ah, eu não entendi nada. Não adianta só ler. É para você orar. É para você sentir no coração. É para o seu coração se rasgar, igual o povo rasgava as vestes, sabe? Naqueles filmes lá. É isso. Fazer igual Daniel clamou pelos pecados, pelas iniquidades. Porque, gente, por favor, entende uma coisa aqui. O arrependimento, ele é mais do que um pedido de desculpa. Ele é um rompimento com o seu passado. É reconhecer que ainda que você não tenha feito esses pactos, você herdou e você precisa confrontá-los em nome da sua linhagem. Eu expliquei isso lá na nossa aula de maldição hereditária. Você é herdeiro, querendo ou não. Querendo ou não. Quando você decide, mas eu não quero essa herança. Eu não quero essa herança aqui, não. Ui, Deus me livre. O que você tem que fazer? Quando tem uma herança aqui da terra, o que tu tem que fazer? Ir lá no juiz, se tiver um testamento assinado, você tem que ir com o seu advogado, no juiz, e falar assim, eu não quero essa casa, eu não quero esse bem, eu não quero isso. Você tem que fazer isso. No mundo espiritual, também é assim. Você tem que fazer isso. Você precisa reconhecer. Deus não exige perfeição, mas ele exige verdade. Tiago 5,16, você vai ler lá assim, ó, e confessai os vossos pecados e tal, para serdes curados. Eu não estou com a passagem aqui, mas depois vocês procuram lá, Tiago 5,16. Só confessa quem reconhece. E só renuncia quem abandona antes no coração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer. Alguém está abrindo aí o áudio. Vou fechar aqui. Que é da interferência. Você precisa mapear. Quem não tiver feito, tá? O Quebrando Correntes, me chama no privado que eu vou passar o mapeamento para vocês. Então, você precisa mapear. O que você repete na sua vida? O que vem se repetindo na sua vida, né? O que vem se repetindo na sua vida? O que se repete na sua família? E quais as áreas que estão travadas? Então, você vai listar padrões financeiros, padrões emocionais, padrões de relacionamento. Por exemplo, na minha família, todo mundo se divorciou. Todo mundo. Então, você vai ser honesto, sincero. Depois você vai assumir a responsabilidade. Aqui muita gente trava, porque o povo não gosta da verdade, né? É difícil. As pessoas falam que isso é espiritual. É difícil a pessoa admitir assim, ó, eu que estou alimentando isso. É difícil, mas a verdade é essa. Você tem que assumir a responsabilidade, porque enquanto você explica demais, justifica demais, nada muda. Então, quando você fica assim, eu tenho um temperamento forte mesmo, eu sou assim mesmo, ou então, você não sabe o que eu passei na minha infância, eu sou assim por causa disso, daquilo, na minha família sempre foi assim, todo mundo é ignorante na minha família, o povo tudo fala gritando, falta de educação. Isso aqui mantém o ciclo. Então, você precisa de verdade. Sem responsabilidade, não vai ter ruptura, você precisa de responsabilidade, tá bom? Então, você precisa colocar o quê? O que é seu e o que você aprendeu. Tem uma diferença aí. Você precisa separar o que é seu e o que você aprendeu, tá? E depois você vai fazer a quebra de identidade e a quebra de acordo interno. Então, você não sustenta um ciclo só com ações. Você também faz acordos internos invisíveis. Vou dar o exemplo lá do prosperar. A pessoa diz que quer prosperar, mas ela se sente culpada quando ela ganha dinheiro. Ela tem um conflito interno. E esse conflito mantém a estagnação. Ela se sabota,
ela vive a síndrome da impostora, começa a fazer as coisas, não termina, né? Vai deixando para depois, procrastina. Então, você precisa parar de se definir pelo seu passado. Tá bom? Para de falar que você é insegura, de falar coisas negativas. Você precisa se romper com essas palavras internas, com esses votos internos. Isso não faz parte de quem você é. Cuidado com o que você declara. Cuidado. E depois você precisa mudar o seu posicionamento. Libertação não acontece só com oração. Ela se confirma no comportamento. Quer sair da escassez? Você precisa mudar suas decisões financeiras. Você precisa mudar o ambiente, mudar a mentalidade, começar a pensar como uma pessoa próspera. Mudar padrão de consumo. Quer prosperar? Para de andar com quem vive na escassez. Para de andar com quem só reclama. Vai aprender sobre dinheiro. Vai criar disciplina, constância. Você precisa mudar, gente. É posicionamento. É mudança na prática, é mudança de posicionamento. Se você não mudar, tudo volta. Tudo volta. Porque sem ação nada muda. E isso aqui inclui novos ambientes, novas decisões, novos hábitos, tá? E precisa de constância. Constância. Você pode romper, mas se você não sustentar, vai voltar. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, qualquer brechinha que a gente abre, ele só está lá na porta, ele está ao nosso derredor. Ele está rodando assim o tempo todo, querendo a portinha para entrar. Eu estava questionando com um apóstolo outro dia, falando assim, por que eu estou passando por uma questão de saúde, que ninguém descobre o que é e tal, estou sentindo muita dor, já cheguei a pensar que foi coisa feita, cheguei a pensar que foi de inveja de pessoas, e ele virou para mim e falou assim, Lu, calma, porque maldição sem causa não pega, mas o inimigo, para cada pessoa, ele escolhe uma área para atacar, e a sua é a saúde. Pode perceber que todas as vezes que tu estava no auge, quando foi para você desistir de alguma coisa, você caiu na saúde. E aí eu fui avaliando, e foi mesmo. Tanto que eu contei para vocês aqui, né, que eu passei por um tumor emocional, etc e tal, enfim. Foi mesmo. Aí ele foi contar o testemunho dele. Ele falou assim, por várias vezes eu fui pregar e eu estava em condições nenhuma de pregar. Eu estava passando mal, a minha família passando por provação. Porque quando a gente é muito importante para Deus, a gente é muito importante para o inimigo. E não é porque a gente passou por libertação que ele não vai querer ficar rondando. Ele vai sair, mas ele está ao derredor, só esperando uma brechinha. Aí ele usa o seu marido, que ele sabe o que te deixa nervosa. Aí ele pega lá seu marido para te irritar, para você cair, né, na dele, e abrir uma brecha dentro de casa. E aí ele entrou. E aí amanhã você continua a vida normal como se nada tivesse acontecido. Só que ele entrou. Por quê? Por causa da tua brecha que tu deu. Então o que você tem que fazer? Orar, expulsar novamente. Aí, né, eu faço as minhas sessões de terapia com as minhas mentoradas, com as minhas pacientes, teve uma que falou assim, ai, Lu, que canseira, eu não quero ficar todo dia expulsando demônio da minha casa, não, eu não quero ter que ficar expulsando todo dia, ter que ficar lidando com isso todo dia, não. Aí eu falei com ela, mas só existe duas opções, o bem e o mal. Se você não quer orar para o bem, tirar o mal, então você convive com ele. Nós estamos perdendo tempo aqui na mentoria. Porque só existem essas duas opções. Não tem outra. E aí não adianta também fazer mentoria de libertação, passar por libertação, chegar em casa e xingar o marido de tudo quanto é nome. Quando você chama a desgraça dentro de casa, você está chamando um espírito maligno para entrar. E aí no outro dia você não quer expulsar ele? Então, gente, tem que mudar de atitude. Tem que mudar o posicionamento. E, claro, que é com o tempo, as coisas melhoram por um tempo. Às vezes você fala assim, não, mas eu estou passando por tanta luta, e eu já sou crente, eu já faço as coisas certas,
Mas peraí. O que você plantou lá atrás? Porque Deus perdoa, mas a consequência, filho, tu vai pagar. Deus já te perdoou, mas as consequências você vai pagar. Será que o que você está vivendo hoje não é consequência da sementinha que tu plantou lá atrás, não? E agora ela cresceu, você está colhendo. Está na hora de você se posicionar com a sua semente agora. E está na hora de regar ela, porque se você continua se justificando e não planta a sua semente, que é o posicionamento, amanhã tu vai colher. E aí você vai falar assim, nossa, mas minha vida nunca muda, mas por que tu tem que mudar o posicionamento? O ambiente, as pessoas, seu modo, sua mentalidade, né? É isso que a gente tem que fazer. Vocês estão entendendo, gente? Ô, gente, eu sei que é cansativo. Porque tem dia que a gente não tá afim, não. Eu sei que é cansativo. Às vezes a gente não tá afim de, tipo, ai, meu Deus, né? Você só ajoelha e fica em silêncio. É difícil. A gente orar, expulsar todo dia eu ter que ficar cancelando a oração da minha mãe. Tem dia que eu esqueço, de dia eu lembro de noite. É canseira. Todo dia eu tenho que ficar falando, ô Senhor, eu cancelo em nome de Jesus toda oração contrária ao teu nome que minha mãe faz para mim, para o meu filho. É chato, mas mais chato ainda é eu estar debaixo do jugo dela e ela tá mandando espírito aqui para dentro da minha casa. É igual quando eu falo com as empresas, pessoas de negócios, né? Ai, Lu, é difícil demais você ficar postando todo dia tem que postar, todo dia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Difícil é você não ter o dinheiro para pagar seu boleto, para pagar sua funcionária no fim do mês. Tudo é difícil, a gente tem que escolher qual difícil que a gente vai sustentar. Se é o bom ou se é o ruim. Então, vai dar preguiça, vai dar medo, vai parecer estranho. Mas é aqui que define quem rompe e quem repete. Quem quer de verdade e quem não quer. Por isso que no início dessa aula eu comecei falando sobre falar comigo que não teve tempo. Essa história não cabe para mim. Ah, Lu, mas você não sabe o que eu vivo dentro da minha casa. Você também não sabe o que eu vivo dentro da minha. Então, assim, é sobre você querer. Quando você decide uma coisa, não, eu quero, eu tenho que fazer por onde? Vai fazer na madrugada. Acorda mais cedo. Dorme mais tarde. Mas o compromisso foi você que fez. O compromisso de eu estar dando essa aula aqui, fui eu que fiz. Se eu tô com dor, se eu tô com algum problema meu. Eu fiz, se eu não estiver aguentando, passando muito mal, eu vou conversar com vocês, falar, gente, vamos adiar, vamos fazer um outro dia que eu tô assim. Isso é impossível fazer. Mas fora isso, a bolsinha de água quente está aqui no meu abdômen, estou aqui dando a aula, e eu tive que parar, eu tive que preparar, eu tive que fazer o PDF, o resumo, enfim, não importa. Mas você tem que ter posicionamento. É o fruto que define quem você é. E o fruto é o quê? É como que a gente se posiciona. Porque falar bonito, qualquer um pode falar. Falar, orar todo dia, sem um posicionamento, qualquer um pode orar. Por que eu perguntei assim, gente, é necessário eu colocar a oração do voto aqui no grupo, de manhã e de noite? É necessário? Por que eu perguntei isso? Porque a pessoa não coloca uma mãozinha lá de que ouviu o áudio. E se ninguém está ouvindo, para que eu estou mandando? Eu oro aqui no meu quarto, de boa, sozinha. Agora, se eu estou tendo trabalho de mandar um áudio para o grupo, a pessoa tem que pelo menos ouvir, colocar um ok lá, colocar um amém. Concorda comigo? Porque se eu não preciso de colocar a oração lá, é só falar. É por isso que eu pergunto, é por isso que eu falo as coisas. Porque eu falo assim, eu estou sozinha aqui, porque eu estou mandando, ninguém coloca uma mão, ninguém fala um amém, porque no final da oração eu falo amém. O povo não responde, não, ninguém responde. Gente, é sobre isso. A gente olha os frutos, não é o que a pessoa fala. É os frutos que fala quem você é. É o que você faz que fala quem você é, não é o que você fala. E eu preciso falar de uma coisa muito importante aqui que o Espírito Santo está mandando falar, não está nem na aula, mas eu preciso falar. Tem um inimigo silenciosíssimo que chama inveja. E a inveja é a mais perigosa, viu, de tudo. Porque a inveja, ela copia você.
ela diminui suas conquistas, ela distorce sua energia. A inveja é terrível, gente. A pessoa te elogia, mas por trás ela tá falando de você com a amiga dela. Só que você tem que lembrar que a melhor amiga dela não é sua melhor amiga. Então ela tá lá falando de você. Ela tá por perto, mas ela tá torcendo contra. Então, se você identifica uma pessoa no seu ciclo íntimo, principalmente um familiar, um irmão, uma prima, com um familiar, você precisa afastar dessa pessoa. Amém? Vocês entenderam? Deixa eu só falar um negócio aqui, para a gente finalizar a aula de hoje. Presta atenção na sua linhagem familiar. O avô que traiu, o pai que traiu, a filha escolhe homens infiéis. Tem um padrão emocional como uma referência familiar. Vocês entendem isso? Então, tem também, por isso que a gente tem que cuidar do nosso emocional. Tá? A família que é marcada por ansiedade, por medo, por insegurança, com certeza teve um ambiente e uma repetição mental. Amém, pessoal? Vocês entenderam a aula de hoje? Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Olha só, gente. Objetos herdados, imagens, alianças, roupa, livro, músicas, também dá altares para espírito dentro de casa, tá? Mesmo sem o seu conhecimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Objetos é ponto de contato para espíritos malignos. Ativa a legalidade da entidade familiar. Por quê? Porque representa a conexão com pactos antigos não quebrados. Então, todo objeto espiritual carrega uma voz, carrega um histórico, carrega uma presença. Se foi consagrado no oculto, vai continuar servindo no oculto até você destruir esse objeto. Eu deixei lá para vocês isso, mas eu estou lembrando de falar isso aqui para vocês. Então, dá uma limpa aí na casa, vê o que tem, né, de legalidade, de veneração, que mantém as memórias de ancestrais, tá? Rezas específicas, tudo isso. Então, assim, eu mesmo tive que pegar um tanto de livrinho que eu tinha católico, porque eu era aquela católica que dava Bíblia de presente, dava terço de presente, comandava grupo de oração, então, assim, eu tinha muita coisa, né? Eu tinha muita coisa, então tive que jogar fora, quebrar, jogar fora. Aí minha mãe ia lá no lixo e pegava. Eu falava, mãe, o que não serve para mim, não serve para a senhora também não. Porque às vezes um objeto é ruim, você sabe que não serve, você identificou. Sabe o que você faz? Você dá de presente para alguém, ou então você põe no bazar, ou então você... Gente, o que não serve para você não serve para o outro. Ah, mas ela é católica, ela vai adorar essas imagens, mas a gente sabe que é errado, por que eu vou dar para ela? Eu vou jogar fora. Eu quero que ela saia dessa vida. Entende? Então, vocês têm que olhar essa questão dos objetos também. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente poder tá tirando as dúvidas, mas eu quero que vocês façam essa tarefa. Coloca aí o padrão que vem se repetindo na tua família, identifique a raiz, faça uma renúncia e tome uma ação prática hoje. Ou você vai interromper o padrão que vem se repetindo, ou você vai se tornar a continuação dele, na linhagem dele, até que alguém se levante e quebre. Você não é vítima da sua história. Você é responsável pela continuação dela. Foi a frase especial que eu deixei para vocês hoje. Então, deixa aí a autorização, pode falar no seu íntimo, eu autorizo Luceide Pagano a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso,
Neste momento, nós nos unimos em um só coração aqui, Pai, como uma família unida aqui, Senhor. Espiritual, uma família espiritual. Eu clamo a presença dos teus anjos guerreiros, Pai. Anjos de fogo, anjos que lutam em favor do teu povo. Que eles desçam neste lugar agora, que eles desçam em cada casa de todo mundo que está aqui online agora, que vão ouvir essa oração depois. Que eles circundem cada vida aqui representada. Que estabeleça muralha de proteção ao redor da nossa casa, ao redor do nosso quarto, ao redor dos nossos filhos, parentes. Que nenhum espírito contrário resista à ordem do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Pessoal, descruza a perna, descruza o braço. Pela autoridade do nome de Jesus. Nós nos revestimos agora com a armadura de Deus sobre nossas vidas. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com o teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos em autoridade, Pai, para declarar que todo altar estranho, erguido dentro de nossas famílias, seja no passado, seja no presente, não permanecerá de pé diante da tua luz, Senhor. Nós sabemos que existem altares escondidos em nossas histórias. Nós sabemos que existem altares que não foram erguidos a ti, Pai, mas erguidos ao inimigo. Altares de idolatria, de feitiçaria, de adultério, de mentira, de miséria, de orgulho, de traição, de vícios, de violência, de injustiça. Altares erguidos pelos nossos antepassados, erguidos pelos nossos pais, ou até mesmo erguidos por nós sem percebermos. Pai, altares que alimentaram pacto oculto e que abriram portas para o inimigo tocar em nossas famílias. Nós sabemos, Senhor, que muitos altares foram construídos em silêncio, em segredo, em pecados guardados, em práticas que não te honram. Mas hoje, como Gideão foi levantado para derrubar o altar de Baal, nós nos levantamos como família de fé para destruir esses altares e todo o jugo que foi alimentado em nossas gerações. Nós levantamos com a espada do Espírito e declaramos que todo altar estranho está sendo derrubado agora em nome de Jesus. Todo altar de prostituição, de adultério, de divisão conjugal, de violência, de desonra, de miséria, de enfermidade, de vício, de idolatria, está sendo reduzido a cinzas pelo fogo do Senhor. Nós declaramos, esses altares não permanecerão de pé diante do teu nome. Nós declaramos em nome de Jesus. Esses altares caem por terra agora. Caem por terra agora pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que toda herança maldita seja anulada pelo poder do sangue de Cristo. Que as colunas que sustentavam essas maldições sejam partidas, sejam queimadas pelo fogo do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, que os teus anjos entrem agora em nossas casas espirituais e arranquem as bases desses altares, que as colunas sejam destruídas, que o fogo do Espírito consuma todo o sacrifício feito em oculto contra nós. Que os teus anjos vão nos lugares que fizeram qualquer obra do inferno contra nossas vidas, contra a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, e destrua, desfaça tudo com fogo consumidor. Nós declaramos que não restará pedra sobre pedra de altar maligno dentro da nossa linhagem. Pai, em nome de Jesus, quebra agora toda herança de sofrimento que veio através desses altares. Que toda maldição hereditária seja anulada em nome de Jesus. Que toda repetição de fracasso seja quebrada agora pela autoridade do nome de Jesus. Que toda porta de enfermidade, de miséria, de divórcio, de depressão, de ansiedade, de mente acelerada, de vício, seja fechada pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, nós renunciamos toda aliança feita com o inimigo. Nós renunciamos às alianças feitas por palavras ditas, por palavras malditas, por palavras lançadas por pai, por mãe ou por qualquer pessoa.
Nós renunciamos todo pacto oculto por objetos consagrados, por práticas espirituais contrárias ao teu nome. Nós dizemos diante dos céus e da terra, nós pertencemos somente a Jesus Cristo. Nossa casa pertence a Jesus. Nossa família pertence a Jesus Cristo. Não aceitamos mais que nossas casas sejam dominadas por padrões de destruição. Não aceitamos mais que os pecados dos pais aprisionem os filhos, nem que as dores antigas ditem o futuro. Nós nos levantamos como intercessores da nossa própria família, dizendo, daqui em diante o inimigo não chega mais. É o Senhor quem governa, é o Senhor Jesus quem manda. Nós chamamos agora sobre nossas famílias um novo ciclo, um ciclo de libertação, um ciclo de bênçãos verdadeiras, um ciclo de santidade, de prosperidade. E nós oramos juntos que um altar novo seja erguido ao Senhor Jesus. Um altar de santidade, de obediência, de fidelidade, de busca, de adoração verdadeira. Um altar que marca um antes e depois em nossa história. Que os anjos guardem este novo altar. Que o teu Espírito Santo sopre vida sobre ele, Senhor. E que as bênçãos do Senhor seja a herança que passará agora para as próximas gerações. Nós declaramos agora que todo altar estranho foi derrubado. Todo altar santo foi levantado. E nossa família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês repitam comigo em nome de Jesus. Eu renuncio a todo altar de idolatria levantado na minha família. Eu renuncio a toda herança de adultério, prostituição e imoralidade sexual. Eu renuncio a toda prática de feitiçaria, bruxaria, adivinhação e ocultismo na minha linhagem. Eu renuncio à miséria, à escassez, à pobreza espiritual, à pobreza material que se repetem em minha casa. Eu renuncio a todo espírito de enfermidade, doença crônica e herança de dor. Eu renuncio à violência, divisão, ódio e falta de perdão dentro da minha família. Eu renuncio a toda palavra maldita lançada contra mim e contra a minha descendência. Eu renuncio a todo pacto feito pelos meus antepassados que não foi feito com o Senhor Jesus. Eu renuncio a todo ciclo de derrota, fracasso e humilhação que marcou a história da minha linhagem. Eu renuncio a Satanás, às suas obras, a seus altares. E declaro que só Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Agora nós vamos fazer umas declarações proféticas aqui em nome de Jesus, amém? Eu declaro que todo altar maligno na minha linhagem está sendo derrubado agora em nome de Jesus. Eu declaro que um novo altar santo, erguido ao Senhor, se estabelece na minha família. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre a minha casa, a minha descendência e as próximas gerações. Eu declaro que a bênção do Senhor substitui toda maldição que existia sobre a minha família. Eu declaro que a minha casa será conhecida como casa de adoração e fidelidade ao Senhor. Eu declaro que o ciclo de miséria e derrota foi quebrado e o ciclo de prosperidade e abundância chegou. Eu declaro que o espírito de enfermidade foi expulso e o Senhor é o Jeová Rafá, o médico da minha família. Eu declaro que a violência, a divisão e o ódio foram arrancados e no lugar deles está o amor do Senhor. Eu declaro que a minha família, minha casa e a minha descendência pertencem ao Senhor Jesus agora e para sempre. E eu quero aproveitar e profetizar, Pai, pelos 21 dias de voto contigo. Eu profetizo nesse momento que toda cegueira espiritual está caindo por terra.
Eu profetizo que os olhos espirituais estão sendo abertos agora. E tudo aquilo que estava oculto começa a ser revelado com clareza. Eu profetizo que nenhuma mentira mais se sustenta. Que o fim de ciclos repetitivos acabam agora. Eu profetizo que padrões antigos estão sendo interrompidos agora. Tudo aquilo que vinha se repetindo por anos, tudo aquilo que parecia não ter saída, eu profetizo que chega ao fim hoje. Eu profetizo que toda raiz escondida está sendo exposta. Raiz de rejeição, de abandono, de medo, raiz de escassez, raiz de dor, de traumas, de vícios. Eu profetizo que perdem força agora. Eu profetizo que aquilo que estava oculto não terá mais legalidade para permanecer. Eu profetizo contra toda legalidade espiritual ativa. Tudo que foi aberto por palavras, decretos, decisões, pecados, alianças erradas, voto interno e heranças familiares. Eu profetizo que perdem toda legalidade. Eu profetizo que perde o direito agora, que perde o acesso, que perde a influência. Eu profetizo que toda prisão invisível está sendo quebrada, que toda força contrária está sendo neutralizada. Eu profetizo que toda resistência espiritual está sendo removida. Eu profetizo libertação sobre a mente, eu profetizo o fim da confusão, eu profetizo o fim da ansiedade, eu profetizo o fim dos pensamentos destrutivos e repetitivos, eu profetizo uma mente alinhada, uma mente firme, uma mente fortalecida, eu profetizo pessoas com ousadia, eu profetizo pessoas com libertação emocional, eu profetizo cura, eu profetizo preenchimento onde havia vazio, eu profetizo uma identidade restaurada, eu profetizo sobre os relacionamentos, eu profetizo que toda conexão errada perde força agora, que toda pessoa que não veio para somar perde acesso, que toda aliança que está atrasando o propósito de Deus está sendo desfeita. Eu profetizo conexões saudáveis, alinhadas, de crescimento. Eu profetizo uma vida financeira próspera. Eu profetizo que todo ciclo de escassez e perda está sendo desfeita agora, tem fim agora. Eu profetizo liberação, estratégia, crescimento, multiplicação. Eu profetizo ordem, leveza, aceleração, ativação de consciência. Eu profetizo que essa pessoa que não aceitava mais viver como antes, que ela terá novos padrões a partir de hoje. Eu profetizo posicionamento, governo, autoridade sendo ativada. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo ciclo, um ciclo de libertação, de clareza, de crescimento, de resultado, em nome de Jesus. Eu profetizo também, Senhor, pela nossa nação, um alinhamento nas autoridades, sabedoria nas decisões. Eu profetizo paz nas famílias, provisões nos lares, Pai. Eu profetizo, Senhor, uma reconstrução nesse Brasil, um crescimento com honra nesse país. Esse país é o país do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar por todas essas pessoas que estão aqui. Eu quero orar, pedir pela vida da Poliana, da Eliane, da Marjorie, da Josiane, da Melanie, da Silvana, da Realce, do Marcos, da Edileuza, da Daiane, da Landa, da Kelly, da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Descortina tudo que está oculto, Senhor, para que a gente possa nos posicionar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Nos dá mais sede, mais fome pela busca pela Tua presença, Senhor. Derrama teus dons sobre nós, Pai. Derrama a tua unção, a unção do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Que nós possamos agir, Pai, nos pensamentos, nas atitudes, de acordo com a tua vontade, Pai. Nos alinha, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Tira tudo que está bloqueado, tudo que está acorrentado, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Traz libertação para tudo que está parado, Pai, para tudo que está paralisado, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida emocional de todos que estão aqui, pela vida financeira, pela vida espiritual, Senhor, pela vida, Senhor, de trabalho, Pai, mental, Pai, emocional, Pai, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa trazer revelação e clareza para cada um que fez essa aula hoje, no que precisa se posicionar, no que precisa confrontar e no que precisa mudar, em nome de Jesus. Pai, nós saímos da dimensão de guerra, te entregamos todos os despojos, lava nossas armaduras, nossas ferramentas, limpa com teu sangue poderoso, com água, com fogo, tira todos os resquícios de guerra, tira tudo que ficou nas nossas armaduras e tudo que o inimigo possa usar para nos rastrear, Senhor. Coloca sobre nós um manto de invisibilidade, Pai, nos protegendo de toda armadilha, de toda seta, de todo dardo do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, coloca uma muralha de fogo ao redor da nossa casa, protege os nossos filhos, a nossa família, em nome de Jesus. E eu selo essa oração com o sangue do Cordeiro. Selo essa oração, selo essa aula de hoje, selo todo aprendizado com o sangue do Cordeiro e tudo aquilo que nos pertence. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Pode abrir o áudio de vocês, em nome do Senhor Jesus. Quem quer falar, quem quer dar algum testemunho. Amém, em nome do Senhor Jesus. Gente, quem é muito atacado na saúde, a Eliane está falando aqui que ela também é muito atacada na saúde, tem missão muito forte para libertar outras pessoas.